Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, envie os nossos vídeos para uma pessoa que está sofrendo, que está precisando de um socorro de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai agir através da palavra dessa mensagem, porque eu não falo de mim, eu falo da palavra de Deus que cura, que liberta e que transforma qualquer situação. Então, vamos para a mensagem? Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ó: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Amém? Você vê que o vinho desse mundo leva a pessoa a perder o controle. Porque a libertinagem é a liberdade sem responsabilidade. Então, a pessoa que se entrega ao vinho, ela acaba fazendo a vontade do maligno. E tem o caso aqui, o vinho desse mundo não é apenas a bebida, mas o vinho desse mundo, muitas das vezes, são os prazeres, são as distrações, que leva a pessoa a se embriagar. Por exemplo, tem um lado do vinho, né, que a pessoa bebe muito vinho, o que acaba acontecendo? Ela fica anestesiada. Ela se entrega à libertinagem. Você vê que é uma liberdade sem limite, ela não respeita, não tem moral, não respeita a religião, não respeita leis. Você vê que a pessoa ela perde o controle da vida quando ela começa a caminhar pela libertinagem. E também tem o caso do excesso, a distração. A pessoa ela se embriaga com excesso de distração. E aí acaba fazendo o quê? Acaba roubando a fé do coração dela. Porque a fé, diz a palavra de Deus, que vem do ouvir a palavra de Deus. Só que muitos perdem a fé porque não ouvem a palavra. Ela gasta mais tempo com a distração do que com as coisas de Deus. E aí você vê tanta gente desanimada na fé. Por quê? Porque a pessoa está embriagada com o vinho desse mundo. Ela está embriagada com as coisas desse mundo. Por exemplo, lá em Apocalipse fala, 14:8, fala aqui, ó. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Você vê a comparação aqui, falando do vinho, da prostituição. No início fala até da Babilônia, fala de uma grande religião que desvia as pessoas do verdadeiro evangelho. Só que não vamos entrar nesse assunto, vamos ficar só na parte do vinho. Em outro momento nós falamos sobre isso. Mas, voltando aqui à parte do vinho, a fúria da sua prostituição, você vê, a pessoa se embriaga com a prostituição. Aí muitas das vezes a pessoa acaba contraindo uma doença mortal, como a AIDS. E tem outras doenças também que trazem muito sofrimento para a pessoa, muita dor. Através da prostituição, através do sexo. Tem muita gente sofrendo. Mas por quê? Porque a pessoa se entrega. Ela se embriaga com o vinho desse mundo. E ela acaba se perdendo. Quer ver uma coisa também que faz a pessoa se embriagar?
o excesso de tela, de ver televisão, de estar na internet, de estar com o celular o tempo todo na mão. E aí ela gasta horas e horas com o celular de frente para um celular. Isso acaba o quê? Acaba embriagando ela com vinho nesse mundo. Aí ela vai pegar a Bíblia para ler, ela não tem fé. Ela não acredita mais na palavra da Bíblia, na palavra de Deus. Por quê? Porque ela está embriagada com o vinho desse mundo. Ela foi enganada. Porque a embriaguez traz o quê? Anestesia a pessoa. Você vê que quando a pessoa ela tá bêbada e muitos vão pro bar para beber, vão para esquecer os problemas, vão para se anestesiar. E é o que acontece muitas das vezes com um excesso de distração. A pessoa fica o tempo todo vendo a série de filmes. E aí a pessoa fica anestesiada. Ela não consegue resolver os problemas da vida dela porque ela está embriagada, espiritualmente falando. E nós temos que tomar cuidado para não ficar embriagado com as coisas desse mundo. Porque isso vai fazer a gente se distanciar de Deus. Isso vai fazer a pessoa sofrer. Por quê? Porque a pessoa está embriagada com as coisas desse mundo e não entende as coisas de Deus. Lá em Oséias fala que o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Você vê que a pessoa sofre porque ela se entrega aos prazeres da carne. E os prazeres da carne vai fazer com que elas venham ter um futuro de sofrimento. Talvez você que está me ouvindo agora pode até não concordar, mas uma coisa eu falo: o caminho do pecado leva à destruição. Você vê, primeiro a pessoa começa a fazer aquilo que não convém. Quer ver uma coisa? É pecado o homem casado conversar com uma mulher, ficar conversando muito tempo com uma mulher? Não é pecado, mas é uma coisa que não convém. Aí o homem casado fica conversando muito tempo com a mulher, com a amiga lá do trabalho. Aí sabe o que acaba acontecendo? A pessoa acaba se apaixonando. E acaba pecando, se prostituindo, adulterando. Por quê? Porque no início ele começou a fazer uma coisa que não convém. E isso causa grande confusão na vida dela, quando a pessoa se entrega ao pecado. Por quê? A proximidade do homem e da mulher, a pessoa se acaba se envolvendo emocionalmente. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, nós temos que agir com sabedoria. Há um tempo atrás, quando eu era pastor de uma determinada igreja, tinha um irmão na igreja que estava lutando para se libertar da bebida. Só que ele parava de beber e depois voltava. Parava e voltava. Parava e voltava. Mas por quê? Porque ele tinha um monte de amigo na rua. E aí, às vezes ele passava e ele ficava conversando na porta do bar com os amigos. Aí o que isso acaba acontecendo? A pessoa fica tentada. Ele começou a ficar tentado. Começou a ficar tentado e voltava a beber. Mas por que ele voltava a beber? Por quê? Porque ele se colocava em tentação, ele fazia aquilo que não convém. E aí o que acontecia? Ele voltava a beber e aí caía na rua, se machucava, era uma coisa triste. Mas graças a Deus ele venceu. Por quê? Porque ele começou a
a fazer aquilo que não convém, parar de fazer aquilo que não convém. E o que não convinha, não convinha para ele? Ele ficar parado na porta do bar. E aí ele ficava parado na porta do bar e dava vontade de beber e acabava bebendo. Então, nós temos que lutar com toda a nossa força para nos libertar do vinho desse mundo. Porque o vinho desse mundo vai levar a pessoa à destruição. Vai levar a pessoa a perder. Então nós temos que lutar com todas as nossas forças e dizer não para o vinho desse mundo, dizer não para o excesso de distração, evitar certos ambientes, porque tem ambientes que não é para o cristão. Aquela roda de amigos de trabalho que começa a falar de pornografia, o que o cristão tem que fazer? Sair fora, sair de perto. Porque senão, se você ficar ouvindo aquilo dali vai te corromper, você vai ter vontade de fazer aquilo dali, a vontade da carne. Porque a nossa vontade da nossa carne nos leva para o mal. Não tem como a pessoa viver uma vida santa ouvindo coisa suja. Não tem como. Não tem como a pessoa querer ser de Deus, viver uma vida para Deus e se envolver com coisas da carne. Porque a pessoa vai se entregar à tentação. Ah, pastor, eu estou sendo tentado na prostituição. Tem uma mulher lá do trabalho que fica dando em cima de mim. O que você tem que fazer? Sair de perto. Porque se você ficar perto e começar a ouvir ela, o que vai acontecer? Você vai pecar. Você vai acabar com o seu casamento. Então, você tem que o quê? Fugir da aparência do mal. Fugir da tentação. O diabo a gente encara e expulsa no nome de Jesus. Mas a tentação a gente foge. Você vê Davi. Davi venceu um gigante, um campeão de guerra. Davi venceu um leão, matou um urso, mas perdeu para uma mulher. A mulher foi usada pelo diabo e fez ele cair em pecado. Por quê? Porque a tentação a gente foge, a tentação a gente não encara. Por quê? A vontade da nossa carne nos leva para o mal. Então, nós temos que dizer não para o vinho desse mundo. Nós temos que lutar para ser santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos fazer a oração agora? E eu peço para você dar um pause no vídeo e vai lá pegar um pouquinho d'água que nós iremos consagrar a água e determinar a bênção de Deus sobre a tua vida e consagrar a água no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu entro na tua presença e consagro essa água que essa pessoa levanta para os céus. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa água que é levantada para os céus. Que o Senhor venha colocar a virtude do teu poder, Pai. E que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai experimentar do milagre, da cura. A enfermidade, o sintoma da enfermidade vai sumir no nome de Jesus. É o que eu determino com toda a minha fé no nome de Jesus. Pode beber da água com fé no nome de Jesus. E preste atenção na oração que irei continuar. Meu Deus, queima agora, meu Deus, toda obra maligna, todo mal. Sai agora da mente, do corpo, em nome de Jesus. E saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te agradeço pela bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.